pergunta do João Vinícius. Como você passou da parte de fechar o mês no 0 a 0 seguindo o gerenciamento de risco? Bom, minha fase do 0 a 0 era o seguinte, eu só usava a leitura de fluxo. A minha tela, voltando aqui mostrar para vocês, eu eu não tinha nada de gráfico, cara. Então, isso que vocês veem aqui de gráfico, eu tenho aqui três gráficos, né? Gráfico de Renko, gráfico temporal, enfim, não tinha nada. A minha tela era puramente isso aqui, ó. Um Superdom, Times and Trades, Book de ofertas e um volume at price, tá? Era o que eu tinha. Não tinha nada além disso. Eu fiquei operando desse jeito por mais ou menos um ano, sem nada de gráfico. Eu era totalmente preconceituoso contra gráficos. E eu conseguia ir bem. Eu tinha uma boa assertividade no mercado normal, né? Aquele mercado que dá uma esticadinha, volta um pouco, mas o mercado quando ele esticava muito, quando ele tinha dias de tendência e tudo mais, eu sempre me ferrava, tá? Então, eu ficava em busca daquelas operações curtas e tudo mais e não conseguia ter muito sucesso. E via o pessoal do gráfico fazendo umas belas de umas operações aí de 30 pontos, 20 pontos, 15 pontos, o que já era muito na época, porque se a gente voltar lá para 2016, se vocês derem uma olhada nos gráficos, vocês vão ver que no dia o normal do dólar andar era 20 pontos, 30 pontos, 40 pontos já era um dia uau, já era um dia longo, vamos assim dizer, tá? Então, eu pegar um trade de 20 pontos, utilizando somente leitura de fluxo, era impossível. O único dia que dava para pegar um trade longo era dia de payroll, porque movimentava demais. Então, olha só, aparecendo aí os subscribers, galera se inscrevendo. Muito obrigado, pessoal. Então, quando eu conseguia pegar alguma operação assim, era só quando eu tinha muita volatilidade. E eu ficava vendo a galera do gráfico e ficava muito puto. E aí eu comecei a me questionar. E é uma coisa que eu recomendo que vocês façam também sempre. Se algo não está dando certo para vocês, você fala, pô, será que eu não deveria pensar um pouco no outro lado também? Eu ficava naquele preconceito da galera do fluxo de, não, eu não vou usar gráfico. Gráfico é coisa do passado e tudo mais. E olhava a galera do gráfico fazendo dinheiro em alguns dias. Então eu via, pô, eu faço dinheiro alguns dias, quando a galera do gráfico tem mais dificuldade. E eu perco dinheiro nos dias que a galera do gráfico tem mais facilidade. E se eu conseguir juntar isso? E se eu pegar o melhor do gráfico e o melhor do tape reading? E aí foi quando eu tive minha virada de chave. Então eu saí daquele ponto de 0 a 0, ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde, para conseguir pegar operações mais longas, conseguir fechar aí o mês com dinheiro mesmo. Então, a minha fase de 0 a 0 para ganhar dinheiro foi essa virada de chave de adicionar o gráfico no meu operacional. E cara, eu comecei no gráfico, já aproveitando e falando aí um pouco do meu começo na análise técnica, eu comecei no gráfico purista assim mesmo, sabe? Eu tinha um eu tinha um amigo que operava usando muito médias móveis. E aí eu fiquei, pô, me ensina isso aí. Aí eu comecei com médias móveis, aí fui aprender estratégia de agulhada, aí, como que era o nome? Fibonacci, estocástico. Cara, o tanto de indicadores que vocês podem pensar que já passou na minha vida. Gráfico de trade, gráfico temporal, gráfico de range, gráfico de Renko, enfim, fui testando tudo. E aí o que eu vi que fazia mais sentido, principalmente para mim, que já vinha do fluxo de ordens, era o gráfico de Renko, porque não faz sentido para mim, embora eu tenha aqui na minha tela um gráfico temporal, não faz muito sentido para mim por conta que quando a gente olha para o gráfico temporal, a gente está vendo o quê? Cada candle desse aqui significa 5 minutos, né? No caso desse gráfico, é o período de tempo que você colocar. Se eu colocar um gráfico aqui de 30,
pronto, cada candle desse representa 30 minutos, tá? E aí eu ficava, pô, por que que eu tenho que esperar um período de tempo fechar para eu fazer uma operação? Não faz sentido, né? E aí o primeiro gráfico atemporal que eu conheci foi o gráfico de trades. Eu nem sei se o Profit ainda tem, mas vamos colocar aqui, sem T. Olha aí, tem sim. Gráfico de trades. Então, sem T ficou ruim. Vou pôr 250T. Então, cada candle desse agora representa o quê? 250 trades. No mini dólar, isso é muito pouco. Eu vou passar para o dólar futuro, o dólar cheio. Olha aí, o gráfico já ficou bem diferente, né? Então, o que que é o gráfico de T? Ele mostra os candles são feitos a cada X operações. Tá ok? 250T, a cada 250 agressões, a cada 250 negócios fechados, vai ser feito um novo candle. E aí eu gostei muito desse operacional, começou a fazer mais sentido para mim. Eu não estava mais vendo só um gráfico baseado em tempo. Não, aconteceu tantas operações, ficou um candle. E aí depois disso eu passei para o gráfico de range, vamos colocar aqui o 8N, que é bem... Ele é similar ao gráfico de Renko, tá? Que é o que eu utilizo hoje. Então, o gráfico de range, ele é baseado aí nos ticks. O gráfico de range, ele é baseado nos ticks. Então, se eu colocar aqui N, vocês veem aqui que é o gráfico de 1N, e aqui vem a descrição, tá? Um tick é o range dele. E aí o gráfico de range foi legal, eu comecei a observar, eu falei, bacana, melhorou o meu operacional, mas o que mais me ajudou é o que vocês conhecem, que eu uso hoje, que é o gráfico de Renko, tá? O gráfico de Renko, inclusive, para quem não sabe, para quem nunca operou com gráfico de Renko, tem tutorial no meu canal do YouTube explicando como, caramba, meu, como que funciona o gráfico de Renko, tá? Vocês podem observar uma coisa bem característica do gráfico de Renko, é que todos os candles são iguais, exceto os candles de inversão. E essa inversão do Renko foi algo que me ajudou muito, porque o mercado, o gráfico de Renko, assim como o gráfico de range, que é o anterior, o N no Profit, para quem usa Profit aí, ele só se movimenta com os ticks do mercado. E ele sempre vai ter os box iguais. O box é o quê? É o tamanho aqui do corpo do Renko. E o pavio vai variar conforme o que o mercado oscilou. E eu falei, cara, isso faz muito mais sentido para mim. E na época eu comecei utilizando o gráfico 2R. Hoje não tem mais como utilizar esse gráfico, por conta que a volatilidade do mercado é muito alta, tá? E hoje eu utilizo mais o gráfico 4R e para quando o mercado está mais volátil ainda, eu deixo o 8R aí como meu gráfico padrão. E eu tenho os dois na minha tela. Se vocês observarem aqui na minha tela, eu tenho os dois gráficos. Ficam aqui em cima o 4R, que é o principal, o 8R, que é o secundário, e aqui embaixo eu costumo deixar um gráfico diário ou enfim, de 5 minutos, aonde eu mantenho os meus estudos, tá? Então, inclusive, vocês já estão aproveitando para ver um pouco aí dos meus estudos ultimamente. Agora estamos no dólar diário, tá? A dolinha está fazendo topos e fundos ascendentes, voltando aí para uma tendência de alta. Só que a gente pode ver que ele continua numa situação de acumulação que aconteceu aqui anteriormente, que o topo é lá no 963 e o fundo é lá perto do 832. Essa VWAP mensal aqui no mês anterior é muito importante, tá? Se ele vier ganhar essa VWAP mensal, eu, Uriel, acredito que ele pode vir buscar os topos anteriores. Mas, enquanto estamos dentro desse caixote cinza aqui que eu marquei, eu acredito que vai ficar bem travado aí. E eu sou bem positivo, tá, com o Brasil nos próximos meses e anos.
Eu acredito que o dólar não deve bater aí as casas dos 5,50, beirando até os R$ 6, igual aconteceu na pandemia. Eu, Uriel, não acredito nisso. Não importa quem vai eleger, quem que vai ser presidente, eu não acredito que o dólar vai voltar a patamares tão altos. Ainda mais com a taxa de juros que a gente está, né, pessoal? A gente está com a taxa de juros muito alta aí.